Shalom, amados. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8, ele diz que ele colocou um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele diz: em tudo somos atribulados. A tribulação vem na hora da provação. Ele está dizendo: você é provado em tudo. Quando nós olhamos o livro de Jó, no meio da crise, às vezes as pessoas estão do teu lado e não estão vendo o que está acontecendo contigo ou não estão entendendo. Até os amigos se tornam inimigo. No capítulo 19 de Jó, versículo 19, ele diz: todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Você observa que Jó diz aqui amava, ele já estava num lugar de crise com as pessoas. Houve tanta conversa dentro desse livro, e essas conversas a gente vê no meio das pessoas de fé, quando elas são levadas pelas circunstâncias. Quando você olha as circunstâncias de alguém e o inimigo te leva pelas circunstâncias, saiba de uma coisa, que o dia que as circunstâncias vêm na tua vida, talvez o inimigo te leve também. Mas Deus entra nesse negócio. Lá no capítulo 38, a todo o sentido que tinha aquele livro, aquela história começa a tomar sentido, porque Deus começou a falar. E Deus aparece para Jó, e Deus diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos, como homem, pergunta-me e eu vou falar. Jó fica calado, então o Senhor começa a fazer perguntas para Jó. Você já observou que você faz tantas perguntas para Deus e elas não trazem muito saber da parte de Deus? Mas quando Deus faz pergunta para nós, uma pequena pergunta que Deus fez para você, ela muda a sua história, porque é a palavra dele. Então no capítulo 42, Jó abre a boca e fala, e ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Às vezes nós não temos discernimento do propósito de Deus. Às vezes situações que estão acontecendo são para nos conduzir a um lugar de arrependimento, aquebrantamento, intercessão, mudança nas nossas palavras. E diz assim: e quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Observa que lá ele diz escurece o conselho, aqui diz encobre o conselho. Aqui Jó entende que ele não estava buscando o conselho de Deus. Ele estava querendo caminhar naquilo que ele já tinha caminhado até ali. E Deus queria que ele caminhasse em uma nova dimensão de relacionamento. O que vemos homens e mulheres que são de Deus, caminhando na força do chamado e dos dons, não com a presença, não com a intimidade, afastados da intimidade até da graça, mas sentados em cima dos dons e do chamado. Jó tinha entendido que ele tinha encobrido o conselho de Deus. E ele diz: por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Ele entendeu que tudo que ele tinha falado e debatido com os amigos dele não tinha sentido nenhum. Ele diz: escuta-me, pois eu falarei. Tu me pergunta e te ensinarei. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então ele vai para um lugar de relacionamento e ele diz: por isso me humilho. Uma tradução diz: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós ficamos e o Senhor vem, ele nos conduz a um lugar de profundo arrependimento. Aqueles que estavam espancando Jó, que se tornaram inimigos, não eram inimigos, eram querendo resposta, mas machucaram Jó com suas palavras. O Senhor foi tratar com eles. Jó não precisava ter se preocupado com eles. Jó teve que receber eles na casa deles para interceder eles. Você sabe que hoje a gente encontra tantos homens que estão lambendo feridas, mulheres que estão se alimentando de coisas do passado. Sabe que hora o cativeiro de Jó foi virado? 42:10 diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto, o dobro do que tinha antes. Então voltou o tempo do relacionamento, voltou o tempo do crescimento, voltou o tempo do alinhamento de Deus. Que diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais que o primeiro. E foi colocando tudo que Deus deu a Jó.
E então ele entrou num lugar de velhice, farto de dias e abençoado. Tome um cuidado, porque o inimigo tem roubado o foco de muitas pessoas. Não deixa ele tocar no teu foco. Foca na palavra. Tem alguém te batendo, abençoa, intercede. Tem alguém te criticando, não devolve a crítica ou intercede. Vai em frente. Tem um ditado que diz assim: enquanto a cachorrada late, a carruagem passa. Vai em frente, deixa as pessoas falar. Tem pessoas que ele é um sentenciador. Seja você um intercessor, aquele que se arrepende, aquele que está intercedendo. Começa pela tua casa, pelos teus amigos, pela tua cidade e por aqueles que te batem também. Ore pela tua nação, ore por todos os milhões que a tua nação tem. Nós temos uma necessidade de contínua intercessão. O fogo arderá continuamente no altar. Não deixe o inimigo produzir cinza no teu altar. Tire a cinza, reacende o fogo e continue firme. Todo cativeiro tem um fim, o teu também. Seja firme diante da adversidade. É o Senhor que te toma pela mão e te conduz em um caminho onde há veredas de justiça. Deus te abençoe.